né? Não há dúvida disso. Se teu irmão pecar contra ti, vai você falar com ele. E isso significa dar a devida importância ao irmão, né? Isso, na verdade, é chamar esse irmão que se tornou tropeço, se tornou escândalo para você na comunidade dos pequenos, na eclésia dos pequenos, se tornou escândalo para você. Você dá importância a ele e o chama como teu irmão. Teu irmão significa teu igual, né? Porque normalmente quem ofende é quem se julga maior, né? Dificilmente o pequenino, o fraquinho, ofende o poderoso, né? Normalmente é o poderoso que ofende o mais fraco. Você vai conversar com ele numa conversa de iguais. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, teu igual. Se não te ouvir, isso é sério. Isso fere a comunidade dos pequenos. E isso precisa ser reparado. Então chame outros 2 iguais. E vá lá. E tente chamá-lo a esta conversão. Tente chamá-lo de novo à humildade. E o que vocês decidirem ali, isso será estabelecido. Se, porém, não os atender, dize-o à igreja. Aqui é um ponto muito importante, porque você falou da desconstrução, né? Esse texto aqui, ele é tratado como um tipo de manual de membros, ou manual de disciplina da igreja, né? E as igrejas tratam esse texto como sendo um processo disciplinar em 3 fases. Em 3 fases. Normalmente o primeiro ninguém faz, né? Porque a pessoa, Deus me livre, eu vou falar com a pessoa e tal, né? Que a pessoa não sei o quê, né? Ou a gente a considera maior, né? Tipo, não, eu vou falar com fulano. Ou a gente a considera inferior, tipo, deixa pra lá, besteira. Essa pessoa também não vale nada e tal, por que eu vou me incomodar, né, com essa pessoa? Então, essa é uma parte que a gente pula, a gente passa para o clero, né? Aí vai 2 presbíteros, né? Não 2 mais pessoas, 2 presbíteros e tal, né? Enquadrar o irmão na disciplina da igreja. E se não, então vai para a assembleia de disciplina da igreja, para a excomunhão, né? Então é assim que as igrejas normalmente tratam a questão. Ou então não fazem nada. Deixa rolar, Deus que cuida, não é comigo, cada um cuida de si e tal, né? A coisa funciona mais ou menos assim. Essa tua pergunta nos faz voltar lá para a comunidade dos discípulos. Antes da institucionalização, antes do Pentecostes, antes da igreja dos apóstolos, né? Então, quando ele fala eclésia aqui, eu só posso pensar naquele grupo de discípulos que junto com ele assumiu o caminho da humildade. A humildade tem que ser protegida. Porque se eu permitir que qualquer pessoa se eleve e seja permitida ofender essa comunidade, eu já quebrei a comunhão, né? Então essa humildade tem que ser protegida, né? Então seria mais ou menos essa ideia. Voltar lá ao início, na primeira quaisquer comunidades. Como ela falou, 2 ou 3 pessoas que se reúnem em nome de Cristo, ou seja, na humildade, porque não basta falar o nome de Cristo para estar reunido em nome de Cristo, tem que assumir os valores de Cristo. Isso é estar reunido em nome de Cristo, né? Quaisquer pessoas reunidas em nome de Cristo assumem o compromisso de manter esta relação. Pode ser até entre o casal, né? 2, por exemplo, o machismo, né? Ou o homem, cabeça da família, sacerdote do lar e tal, né? Se um homem assume o papel de Cristo como servo da sua família, né? Amando a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele corre, claro, o risco de ser ultrapassado, de ser abusado. Não estou mandando recado para ninguém, mas ela não está aqui. Mas assim, quando você abre mão das suas imposições, dos seus direitos, das suas honras, você se vulnerabiliza, né? E essa relação tem que ser preservada, né? Então não significa que eu só vou me tornar humilde se você se tornar, porque isso não acaba nunca, né? Você tem direito, eu também tenho. Se você faz isso, eu também faço.
Todo mundo faz assim na igreja, também vou fazer, senão vão me atropelar, vão achar que eu sou bobo, vão me fazer de capacho e tal, né? Então, essa relação tem que ser preservada. Por isso ele fala, se não atender, trate-o como gentio e publicano, né? Normalmente a igreja faz isso excluindo, né, do hall de membros, né? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: essa pessoa não viu o reino de Deus. Essa pessoa vai se tornar uma pedra de tropeço para a comunidade. Ela corre risco, claro, né? E então você tem que começar com ela todo o trabalho de novo. Todo o trabalho de novo, né? Agora, pensa nisso, né? Esse texto é complicado, né? Porque pensa nisso, né? Pensa onde Jesus foi colocar a comunidade, né? Pensa como é que nós vamos vivenciar isso. Pensa o desgaste emocional de uma comunidade, né? De lidar interminavelmente com os tropeços, com aqueles que estão no nosso meio, mas não entendem o reino de Deus, inclusive nós, com as nossas ímpetos pela grandeza, né? Por isso que eu falei, essa conversão aqui do versículo 3 não é a conversão do novo nascimento, porque essa na nossa teologia, na nossa fé, está tudo muito bem acertado, que é de uma vez para sempre, a conversão, nascer de novo. Mas essa mudança de mentalidade está em nós. Ou nós já descemos tão baixo assim, né? Ou nós já aceitamos, né, a vulnerabilidade, né, nos nossos relacionamentos, né? Todos nós temos as nossas carapaças. Todos nós sabemos que em qualquer relacionamento nós estamos nos tornando vulneráveis e correndo o risco de sermos feridos. E ferir dói. E se me ferir eu me afasto, né? Então aqui parece que Jesus estabeleceu meios de a gente preservar esta comunidade, né, sem se afastar dela, sem reconstruir os escalonamentos, né, que você falou aquela hora. Nós criamos as instituições, as hierarquias, as seguranças, por quê? Meu filho, não dá para viver desse jeito, né? Se eu baixar a cabeça, sou atropelado. Claro, imagina uma multidão saindo do Couto Pereira, né? Deus me livre, você cai ali com a carteira, você vai pegar, você já era. É assim que a gente vê o mundo, né? O mundo é um negócio bravo. E a igreja, para sobreviver nesse mundo, o que ela fez? Ela falou, é assim que é, se não for assim, nós seremos engolidos por esse mundo. E aí ela cria os seus esquemas, né, de guerra pelo poder também. Não, é mais fácil ter um entre nós maior. Se tem um maior, tem o submaior, o terceiro maior, o quarto maior, o quinto maior, até chegar nos leigos, né? Os leigos, né? O que eu vejo não é só essa hierarquização, né, de um ser maior que o outro, mas também das máscaras que se colocam. Sim. Né? Se hoje nós estamos desconstruindo isso, a gente começa a perceber quão mascarado que está as pessoas dentro da própria instituição. Sim, por isso que eu falei, a nossa grandeza é uma ficção. Então o chamado de Jesus não é uma coisa assim, ai meu Deus, vou ter que fazer voto de pobreza, voto e tal, vou ter que fazer cara de humilde, falar sempre baixinho. Não é isso que ele está falando, não é essa a questão. A questão é ser o que é. Ser o que é. A igreja é um lugar, uma igreja talvez pequena como essa, estou falando assim sem conhecer muito bem, mas numa comunidade pequena como essa, todos podem se conhecer, todos podem ser amados, tratados, né? Todos podem ser acolhidos, né? Todos, né? É uma igreja terapêutica, uma igreja que se cura, né? Porque essa nossa grandeza, o que nos distingue é uma ficção. Jesus está falando, essa ficção é pesada de carregar. Essa ficção ela vai causar no meio da comunidade conflitos pesados. É muito mais fácil nós nos desnudarmos dessa ficção, né? Assumirmos, Paulo fala, acho que Romanos 12 e Gálatas também, ele fala assim, não pense de si mesmo, como é que é? Não pense de si mesmo além do que convém. Cada um pense de si na justa medida, né? É um resgate da nossa imagem
da imagem de Deus em nós, da nossa humanidade valorizada em Cristo, sem medo. Sem medo. Né? Por isso ele pega a criança, porque a criança está lá no fundo lá né, da pirâmide. Ele fala, olha ela não tem nada, né? É um ser humano, ela ainda não sabe o valor que ela tem, as posses que ela tem, a profissão que ela tem, quantos escravos ela vai ter, ou se ela vai ser escrava, né? O filho do senhor e o filho do escravo brincam juntos, né? Professor, me corrija também se eu estiver errado, que eu estou aprendendo aqui. Me parece que nem corpo, então a gente não faz parte. Porque o corpo não seria assim... Corpo você fala, é corpo de Cristo, a igreja, sim. Se a gente tem alguma deficiência, às vezes, até de personalidade, alguma coisa, seria necessário que um irmão exortasse nós para fazer parte do corpo. Mas o que a gente vê é ele, ou ele se ignora, ou até apedreja por trás. Então até isso é falso, me dá a impressão. Nós não sabemos lidar, né? Na verdade, esse texto aqui é muito importante, né? Porque, na verdade, é difícil lidar com esse ajuntamento que tem sua base, como a gente falou no encontro passado, tem sua base na identidade de Cristo, né? Então, quando a gente fala corpo de Cristo, a gente está falando de uma realidade espiritual, né? Por isso que a irmã falou, pode ser igreja, tal, pode. Espiritualmente, né? Assumir o Evangelho de Cristo está no corpo de Cristo, né? Agora, por causa dessas vulnerabilidades, do desmascaramento, né? Dessa postura de ser o que é em Cristo, né? Isso, para a nossa lógica, para a lógica das nossas relações sociais, ela gera dificuldades mesmo, né? E aí nós nos defendemos, né? E uma coisa grave é que nós aí reproduzimos o mundo. Essa é a questão. Ai do mundo por causa dos escândalos. Ai do mundo. Eu estou lendo um autor que trocou a palavra mundo por sistema. Aí fica mais claro para a gente, porque a gente confunde, a palavra mundo é um mundo, né? A palavra mundo é um ônibus, né? Ela cabe em trocentos conceitos e tal. Então ele troca essa palavra mundo nesse sentido do evangelho por sistema. Ai do sistema, porque está destruindo pessoas, está ferindo, está matando, está adoecendo as pessoas, né? E Jesus então nos chama para essa relação nova, sabendo que será um desafio, né? Porque nós estamos no sistema, nós pertencemos ao mundo, nós estamos insertos, né, em diversos sistemas. Nosso trabalho, nossa família, a vizinhança, as associações, nós estamos imersos em diversas engrenagens que matam pessoas, que são estruturadas em escalonamentos de grandeza. Cada um sabe o seu lugar, na rua, no trânsito, né? no trabalho, na universidade, quer dizer, cada um sabe o seu lugar, né? E ele está nos chamando a esta conversão, e isso nos coloca em conflito a nós mesmos, né? Porque como é que eu vou me apresentar no mundo de uma forma humilde, né? Então, esse é um chamado, digamos assim, primeiro pessoal, se em verdade vos digo que se não vos converterdes. É um chamamento e ao mesmo tempo um condicionamento, né? Para nos tornarmos pequenos. E dentro dessa nossa... Agora, deixa eu pegar uma outra coisa que eu não sei também se eu estou indo na sua direção, e qualquer coisa me corrija. Deixa eu falar uma coisa. Dentro do nosso... O que eu ia falar? Me fugiu agora o pensamento, mas eu vou lembrar falando. Daqui a pouco eu recupero. Peraí, a Ana tinha levantado a mão, né? Deixa eu pegar a Ana, senão eu esqueço. Eu sou terrível, eu tenho que me cortar. A visão mesmo assim é que parece que a igreja precisa de fato, concretamente, ter um encontro com Cristo, né? Porque toda essa construção, que esse modo... É interessante a gente ter que dizer isso, né, irmão? Essa crítica, né, das instituições, né, dessa busca por uma hierarquia, né?
tá fora. Não dá para ser igreja nesse momento. Né? Dificulta. Mas assim, a figura da criança ainda para mim me traz assim, uma figura muito real, assim, muito necessária. Né? Eu acho que só é possível essa igreja se de fato a gente se tornar como uma criança, que é transparente, que é sincera, né? que expõe diariamente as suas fragilidades. Né? Que tem a ver com o desmascaramento, né? Com essa... Então ainda, eu acho que assim, né? Toda vez que a gente fizer uma reflexão sobre a nossa prática da igreja, a criança ainda é a figura que mais se aproxima. Legal. A ideia que eu coloquei não pretende tirar essa imagem, né? Apenas ampliou. Né? Agora, o único reparo que eu faço é o seguinte: quando nós fazemos uma analogia, né? O discípulo de Cristo é como uma criança, porque senão a gente teria que perguntar como Nicodemos, né? Como é que eu vou, né? Como é que eu vou virar a linha do tempo, né? Então assim, eu nunca mais serei o Mateus, né? Nunca mais serei né? Vocês nunca mais serão as menininhas. Então, isso é uma analogia, né? Nesta analogia, nós temos que estabelecer apenas os traços que se aplicam, né? Então essa é uma única ressalva, porque assim, tem aspectos da infantilidade que não são aplicáveis aqui, né? O Evangelho, por exemplo, vai falar: vocês ainda são crianças, eu queria falar com vocês como maduros, mas vocês estão se comportando como infantis, como pessoas que não crescem, né? Efésios vai falar da estatura, da perfeita varonilidade, né? Mas a questão da humildade. Sim, então, isso que eu falei. Então, a humildade, a transparência, a sinceridade. Então, assim, por isso que eu falei, eu não estou corrigindo você, apenas fazendo umas ressalvas, que são alguns traços que estão em analogia, né? Outros não. Porque, às vezes, a gente acha que a nossa infantilidade é uma virtude, né? Que buscar sabedoria, buscar maturidade, buscar crescimento seria uma coisa assim: não precisa disso, né? Não, eu não preciso saber essas coisas, eu quero ser como uma criança e tal. Então assim, tem alguns aspectos da criança que não se aplicam, né? É só essa questão. Agora, é claro que o exemplo que Jesus fez aqui está correto. Ele poderia ter chamado um escravo, não chamou. Poderia ter chamado uma mulher, não chamou. Chamou a criança. Então a criança aqui está no centro, né? O que eu ia falar aqui, agora eu me lembrei, falando com você, me lembrei, que é o seguinte: uma coisa que nós temos que romper mesmo, não foi aqui que eu falei sobre o chamado radical. Uma coisa que nós temos que romper é aquele jogo assim: poxa, eu estou inserido numa comunidade, não estou me referindo a nada daqui, estou falando abstratamente. Eu estou inserido numa comunidade. Se eu assumir esse papel aqui, tá bom, Senhor, eu a partir de agora entendi, eu quero entrar no teu reino, eu quero ser como uma criança e eu vou me oferecer assim à minha comunidade, né? Mas isso me dá medo, então não, né? Então assim, eu vou na medida em que eles também seguiram. Vou falar para o pastor pregar essa pregação e 1, 2, 3, a partir do domingo que vem todo mundo é criança, porque eu não vou entrar como criança nessa comunidade e para ser atropelado, abusado, ofendido. Se eu for chamar o irmão para falar: irmão, você pecou contra mim, não é assim que se faz em Cristo, o irmão vai falar: o que você tem com a minha vida? Vai cuidar da tua vida, né? Então assim, para mim, agora é minha opinião, né? Minha opinião sobre esse texto é assim: a menos que nós rompamos esse ciclo e assumamos imparcialmente, né? Assim, está me faltando as palavras hoje, mas assim, assumir isso de si mesmo e por si mesmo, nós nunca vamos causar impacto nas nossas relações. O que eu quero dizer com isso? Assuma o chamado de Jesus, independentemente de qualquer pessoa. Enfrente os relacionamentos abusivos, autoritários, ofensivos,
desumanizadores, enfrente-os com esta postura de Jesus. Enfrente-os. Porque senão a gente não escapa do escândalo. Você vai falar, Deus me livre, amanhã se eu abaixar minha cabeça, a carreta vai passar por cima, eu estou ferrado. Esse mundo é o cão. Se eu não sair amanhã armado, né, com as minhas 2 metralhadoras, eu não volto para casa. Estou falando metaforicamente, mas também serve. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, assuma a sua postura. Né? Essa postura é extremamente poderosa, porque é a postura de Jesus. É a postura que vence. Não acreditem na ficção. A ficção é que é fraca. Os poderosos é que são fracos. Eu li um texto esses dias, um livro, aliás, que eu estou estudando Mateus, em que ele fala assim, Mateus sempre mostra que os poderosos desse livro é que caem. Sempre, pode olhar, o Herodes, Pilatos, etc. São eles que caem. E no final é a criança de Belém perseguida, crucificada, que diz, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. E eu estou com vocês até o fim dos tempos. É o fraco que venceu. É a criança de Belém. É o forasteiro no Egito. É o menino de Nazaré, né? É o carpinteiro, é o cara esquisito, que foi para Jerusalém, que não reagiu, que, né? Ele é que venceu. Então, o chamado de Jesus, por isso que ele fala, quem assume essa mensagem é que é o maior, porque isso não é um jogo de palavras. Na verdade, a humildade no Evangelho e nas Escrituras é que é o poder. Aprendam de mim, sou manso e humilde de coração. Carregar esse esquema, essa carapaça falsa, é que é pesado. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes aliviarei. Aprendei de mim, sou manso e humilde. Então, Mateus 11, 27 e 28, né? Esse é o poder. A gente acredita mesmo nisso? Não, a gente fica meio assim, cara, se eu baixar a cabeça já era. Né? Mas esta humildade de Jesus, que não é o maltrapilho, não é a fala mansa, a cara de monge e tal, é essa autenticidade, né, que foi falado aqui, a Ana também falou, essa autenticidade que é poderosa. Isso é resgatar o que Cristo fez em nós e salvou em nós. Ele não salvou a nossa máscara, ele salvou essa pessoa que está aqui, pecaminosa, falha, escorregadia, cheia de tropeços e tal. Essa pessoa que ele salvou da mascaração e está chamando a autenticidade, porque é ela que prevalecerá. Agora, percebe como a nossa mente tem que mudar? Que no fundo a gente acredita que se eu não fizer cara de grande, inteligente, poderoso e rico, esse mundo vai me cuspir fora. Claro. Mas Jesus está dizendo o seguinte, é a humildade que é poderosa, é a humildade que tem poder. A palavra plenitude cabe muito bem. Sim, explica melhor. Por exemplo, isso tudo é uma grandeza no contexto de Jesus, é uma plenitude, é que transcende. Amém. Porque aqui a senhora me fez lembrar que quando ele fala em meu nome, a mim me recebe. Cara, o que é isso? Eu fiquei pensando nesse texto, o que significa isso? Quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então, Jesus Cristo está presente naquele que encarna a sua autenticidade, né? Ali Jesus promete estar presente. Então não sei mais agora quem foi que falou, a senhora mesmo que falou sobre representar Jesus. Jesus está presente nesse que assume a sua autenticidade. Aqui na frente ele fala, estarei no meio deles. Ele próprio manifesta a sua virtude, sua presença, seu poder, sua plenitude, como a irmã falou, quando a reunião se dá nesses valores do reino de Deus. Então aqui está a metanoia, aqui está a conversão, né? A gente acreditar que nós somos chamados a
a esta convocação de Jesus, e quem se fizer pequeno é o maior. É o maior. Eu acho que rouba muito o fato da gente não conhecer o contexto da época, né? As tradições, a gente lê a Bíblia com a cultura ocidental Perde e bastante. a gente perde muito. Então, nesse sentido que a Ana está falando, o aspecto principal aí é a questão social. Todas as pregações que a gente ouve sobre essa questão de ser pequeno como uma criança, a gente enfoca essa questão de inocência e tal, mas a questão da humildade, posição social é muito importante. Então, talvez hoje, eu não sei se Jesus chamaria realmente uma criança, ainda por causa da posição social. De repente ele chamasse um mendigo, não sei se eu estou exagerando. De repente chamasse e falasse... Socialmente socialmente, quem não se humilhar como esse, então aí a gente já... Então assim, na minha opinião... Porque ataca diretamente a questão de quem é o maior. Exatamente. Né? Então a criança está colocada aqui como aquele que representa o pequenino. Não o pequenino. só no sentido de inocente. Em todos os sentidos. Eu não quero descartar esse sentido, claro né? Mas apenas agregar, apenas ampliar, porque esse sentido está mantido. E uma coisa que não foi comentada, eu acho, existia uma ideia de igreja ou religião, ou, a gente falta termos, né? Porque você está invocando a eclésia, mas esses discípulos saíram do judaísmo. No judaísmo existia uma hierarquia. Então, assim, a meu ver, no versículo 3, ele já destruiu tudo que a gente conhece. Ele já destruiu a hierarquia toda da igreja, entendeu? Então, eles se deram conta, né, disso. Eles se deram conta, porque o papo aqui começou, né? Onde é que eu me encaixo nessa hierarquia aí, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ruminar, né? Porque já destruiu tudo. Se a gente fosse embora desse curso hoje, já teria destruído tudo que a gente conhece. Faz a gente refletir e corrigir, né, a nossa visão da igreja, né, do corpo de Cristo. Agora, uma coisa importante que tem que ficar clara é o seguinte: essa postura, né, a gente precisa entender muito bem isso aqui. Essa postura é uma postura que eleva os desvalidos. Todo grupo social tem aqueles, né, refugados, e nivela aqueles que estão seduzidos pela sua grandeza. De modo que, se a gente ler esse texto junto com outros, leiam os textos do Evangelho que fala de grande e pequeno, primeiro, último, forte, fraco e tal, vocês vão ter um panorama melhor. Na verdade, liberta esses também dessa ficção, né? Porque as pessoas que nós colocamos acima, pensem bem, em qualquer situação, são pessoas que também estão sendo massacradas. Pensa, por exemplo, num político, né? Pensa, por exemplo, no pastor de uma grande igreja. Pensa em quem que é titular de qualquer coisa. Eles estão sob uma carga gigantesca, mortal. Estão adoecendo, estão enlouquecendo, estão se matando. Então isso que eu chamei de mundo aqui e de sistema, ele está aqui não para destruir os pequenos ou os grandes. A destrutividade dele é global. Ninguém sobrevive nesse jogo de poder. Ninguém tem poder suficiente para se manter confortável, porque ele está sempre em risco. Quando Jesus tira de nós essa carga e fala: você pode ser só você, e eu estarei contigo, nisto você será o maior, ele está libertando a todos. Então não é uma guerra, não é uma nova guerra de poder como as revoluções fazem, né? Não, vamos tirar as elites, colocar o proletariado no poder e tal. Não, isso é uma besteira. Isso apenas vai inverter a ordem das coisas, mas mantém a mesma guerra. Apenas virou os polos. Jesus está nos chamando a essa libertação, né? Libertação. Pegando o gancho do que a Irene falou, nas primeiras aulas você falou que Cristo falou um pouco a respeito da igreja, desse termo.
mas a impressão que eu tenho é que, ainda para nós, esse termo está muito prostituído. E a gente trazer toda essa mentalidade de Cristo para essa nossa realidade, a gente tem muita dificuldade. O que eu vejo aqui é que esse novo jeito de pensar de Cristo, ele não fala para a igreja, mas ele fala de uma convocação para o reino. Exato. Só que a gente quer montar tudo isso continuando nessa estrutura de igreja. Como que a gente... Vinho novo e faz outros isso? velhos. Nós temos É outro papo, a impressão que dá que é outra realidade. A gente vai chegar, obviamente, talvez nos últimos encontros, a um juízo mais claro sobre isso, né? A minha intuição, a minha intenção, melhor dizendo, com esses nossos encontros aqui, é reconstituirmos a mentalidade de Jesus, a expectativa de Jesus a respeito do seu corpo, a respeito da igreja, né? E em face disso, fazermos entrarmos nesse conflito, né? Nesse conflito de ajustamento e tal, atendendo essa chamada. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara: não é possível retroagir 2000 anos de história. Não é possível voltar a ser um grupo dos 12. Não é possível voltar a ser a igreja primitiva. A igreja primitiva foi uma experiência na história. Ela está aqui para a gente ver. Ótimo, né? Eles foram os primeiros a ouvirem e a experimentarem a convocação de Jesus. Então eles estão lá para nós como um testemunho, né? Também não somos a igreja final. Não somos ainda a igreja triunfante. E às vezes nós esquecemos disso, né? A igreja... ela posa para o mundo como se ela fosse a igreja do fim dos tempos, a igreja limpa, pura, imaculada, vitoriosa, etc, etc. Não. Nós estamos na caminhada. Nós estamos ouvindo a palavra de Jesus, que é o que convoca todas as igrejas, né? E colocando em experiência, colocando em caminhada a palavra de Jesus. A pergunta que nós podemos fazer dentro disso que vocês falaram é a seguinte: qual é a melhor maneira de vivenciar a igreja de Jesus nesse tempo, né? E aí fazermos essa reflexão, esse aprofundamento. É possível, como eu lembrei aqui agora das igrejas do Apocalipse, em que Jesus fala assim: olha, gostei muito disso, ótimo, legal isso, corrige isso aqui, né? Aquilo ali é bacana, porque aquelas cartas foram escritas, digamos, para a segunda geração de cristãos, né? Talvez 50, 60 anos depois de Jesus, né? Como se supõe, que Apocalipse foi escrito lá pelo final do primeiro século. E ele fala assim: olha, a igreja de Éfeso, boa, cuida da doutrina, pratica boas obras e tal, mas eu não estou gostando disso aqui, né? A igreja tal, olha, vocês tal, eu tenho, porém, contra ti isso aqui. Então, talvez hoje o que Jesus falaria para nossas igrejas é isso. Olha, vocês são... ele fala assim: tem coisas que eu amo em vocês, né? Mas, cuida disso aqui. Isso aqui está ferindo pessoas. Isso aqui está servindo de escândalo, de tropeço, para usar a palavra aqui, né? Olha, revisem isso, né? As pessoas dessa comunidade estão sendo feridas por causa disso aqui, mudem isso, né? Ter a coragem de fazer essas adaptações para se manter vivendo uma boa experiência de comunidade, né? Mais para frente eu quero pensar com vocês alguma coisa que eu até já anunciei aqui, que é o seguinte: o que é essencial para ser igreja? Sem isso não é, né? Isso é da essência, é do ser da igreja. E algumas coisas que são periféricas, né? Outro dia eu falei isso, é até meio chocante, tipo assim: igreja tem que ter orquestra? É bonito um culto com orquestra, mas uma igreja sem orquestra é igreja, né? Então às vezes nós idolatramos certas coisas, tipo assim, coral da igreja e tal, blá, blá, blá. Uma igreja sem coral pode ser igreja? Pode. Uma igreja sem piano pode ser igreja? Pode. Então, assim, tem coisas que nós temos que chegar a essa irredutibilidade, né? Tipo assim, sem isso não é, né? A igreja tem que ter isso,
tem que ter isso. Tem que ter um núcleo duro, como se fala, né? Irredutível. E isso é a marca da igreja. Sem isso, não é. Então, essas coisas periféricas, elas podem ser mexidas. Aí depende da comunidade, de conveniência, de circunstâncias e tal, né? Se a igreja fala, vamos investir nisso, ótimo, legal. Isso atende às finalidades, né? Você falou do reino, atende, beleza. Está dando fruto para Cristo, está glorificando a Cristo, ótimo, né? Ou a igreja pode chegar à conclusão, olha, isso aqui se tornou um peso para a igreja, não produz nada, está criando mais confusão do que fruto. Vamos rever isso? Ok, é uma decisão da comunidade, em obediência ao seu Senhor, ao local em que ela está, né? Mas essa é uma discussão interessante. E outra discussão também que você tocou aí, que a gente precisa urgentemente... preciso terminar. Preciso urgentemente terminar, aliás, não é isso que eu ia falar, essa discussão de igreja e reino, né? Porque igreja é um conceito que está muito... enriquecido, você usou a palavra prostituído, né? Está muito, muito entranhado, e a palavra reino para nós está oca, né? O reino de Deus deve ser, sei lá, um trono, princesas, príncipes, ruas de ouro e tal, o reino de Deus, é um negócio assim vago, né? Então a gente precisa fazer essa recuperação. Meus irmãos, no nosso próximo encontro, eu quero fazer uma chamada, porque você lembrou a nossa palavra, né, sobre... Jesus falou pouco sobre igreja. Eu quero fazer um rastreamento agora, debaixo do termo igreja, né, ou além do termo igreja, o que Jesus fala que se refere à igreja. É claro que não dá para ir muito longe, dada a brevidade do curso, mas pelo menos mostrar algumas rotas, né, para a gente recuperar o que ele falou sobre igreja, né, nos evangelhos. Vou chamar a Jaque para orar. Deus, obrigado pelo teu cuidado e pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. Amém. Que o Senhor traga à memória mesmo aquilo que nos dá esperança. Amém. Que o Senhor abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para poder ver e ouvir a tua palavra. Amém. Cuida do nosso domingo, da nossa semana. Esteja conosco, Senhor. Amém. Amém. Bem,